Você mal percebeu, mas está aumentando cada vez mais o volume da televisão na hora de assistir aquele filme e tal. Mas os vizinhos perceberam. Você nem liga mais, mas coloca o fone de ouvido e nem sabe o que acontece à sua volta de tão alta que está a música. Sem contar na poluição sonora do dia a dia e na quantidade de lixo musical que atormenta os seus próprios e pobres ouvidos. E foi pensando nisso que agendamos a próxima consulta médica para hoje, como especialista em otorrinolaringologia e que vai falar sobre as temidas e ensurdecedoras doenças auditivas. Boa noite, doutora Flávia Diniz. Não precisava nem ser otorrino, olha como é bonito, meu Deus do céu, não levante, meu amor. Obrigado por ter vindo toda tom chiquérrima. Obrigado por ter vindo, Flávia. Muito obrigada por ter a oportunidade de estar aqui. Ah, pelo amor de Deus. Com seus telespectadores, com você, para mim é uma honra. Obrigado, minha honra, querida. Vamos começar falando do ouvido, que ele é, na verdade, dotado de um mecanismo que eu diria muito complexo. Tem ossinhos muito pequenininhos para poder fazer a captação do som. Quais são os efeitos de tanta poluição sonora, essa barbaridade que a gente ouve na cidade o dia inteiro? Olha, eu começaria a dizer assim, a medicina, se tem uma coisa que eu acho que eu poderia morrer e mudar, fazer um bocado de coisa diferente, mas eu com certeza faria medicina. Porque é uma coisa, Deus ele foi muito perfeito em tudo. Então, eu diria assim, primeiro, a gente chama a orelha, nós não chamamos o ouvido. Tá. E ela é classificada, ela é dividida em três. Academicamente, nós dividimos na orelha externa, na orelha média e na orelha interna. E ela funciona mais ou menos como esse copo aqui, eu poderia dizer, tá? Sim. Então, eu não vou virar muito para a gente não fazer besteira aqui, né? Fique à vontade. Tá? Mas aqui seria a orelha externa. Certo. Tá? O fundo do copo é a divisão entre a orelha externa e a orelha média. A orelha média, esse fundo que eu estou falando do copo, Sim. tem a membrana timpânica, que é uma camada bem fininha, mas bem fininha mesmo, que com um simples, uma bomba, um barulho, ela pode inclusive romper. Nessa camadinha, no fundo desse copo, não tem aqui essa haste. Sim. Então são três ossinhos minúsculos que você só vê através de microscópio, tá? Que é aquele estribo, bigorne, martelinho, Tá. certo? Assim, minúsculo é uma lasquinha da unha, tá bom? E aí, eles três, eles batem como efeito dominó. Então, entra o barulho, você falou comigo, ele entra pela orelha externa, bate na membrana, que ela é molinha, tá certo? Uhum. Aí a membrana bate nos ossinhos que fazem assim. E aí vem para a orelha interna, que tem parecendo, sabe aquela vassourinha que a gente limpa copo? Sim, que tem aqueles cíliozinhos? Sim. Pois bem, tem aqui a cóclea, que tem aquela vassourinha pequenininha. Aqueles cíliozinhos, eles vão batendo e vão transformando aquele movimento em som. E é assim que eu escuto tudo que você fala. Tá certo? Que coisa mais bonitinha. Então é tudo muito delicadinho, muito interligado e o que é melhor. Bonitinho. Olha como a Flávia fala. Quer dizer, que eu estudei biologia, eu nunca na minha vida podia imaginar que um dia eu ouvia uma descrição dessa tão delicada e tão inteligível. Obrigado, Flávia. Oh, coisa boa. Me sinto Obrigado, muito honrada. Obrigado. E na realidade o que é que acontece? Isso aqui que eu estou mostrando num copo, que eu acho que as pessoas entenderam, na realidade é praticamente do tamanho do meu dedo. Tá. Então assim, é muito delicadinho. E é aí onde as pessoas pecam, porque as pessoas não respeitam. Então, escutar música, a música é literalmente uma poesia, a música é tudo de bom e você tem que ouvir. Eu até diria assim, Rony, o escutar música é bom, mas o cantar do passarinho lá longe é imprescindível. Sem dúvida. Entendeu? Eu tenho o prazer, eu tenho a honra assim, de dizer que já aconteceu de eu operar pacientes que termina a cirurgia, que é uma cirurgia super delicada, a gente diz assim que é o que há de nobre na cirurgia de ouvido, que é quando esses ossinhos, eles solidificam, eles não movem mais. Então aquilo que eu falei não faz mais e você não escuta, você perde a audição. Chama otosclerose, é uma doença que a pessoa é hereditária, não tem uma coisa que você diga eu vou evitar, entendeu? E que assim, a gente termina a cirurgia e o paciente, você faz isso aqui, ó, no ouvido a pessoa escuta.
Ai, que coisa maravilhosa. Isso daí faz você estudar, assim, em vez de 6 anos na faculdade, 15, e amar o que faz. Mas sabe o que é? Uma atividade profissional sacerdotal, Flávia. É talvez a mais bonita de todas, sabe? Medicina, eu sou de família de médico também, então eu fico vendo isso de uma outra maneira. É tão bonito do jeito que você fala, porque, olha, a gente conhece um monte de doenças que atingem essa parte do corpo, lógico. Mas será que existem alguns sintomas que são comuns a ela, não? Existe. Infelizmente, o que a gente vê na perda auditiva, que isso é o que mais entristece a gente, é que as pessoas tendem a quê? Você começa... É que nem o óculos. Você começa a não enxergar, o braço começa a ficar curtinho, o braço vai ficando comprido. Você começa a esticar e não está mais vendo. A perda auditiva é parecida. Você começa o quê? A fazer... Hein? Hã? E aí, quando você começa a notar que está incomodando, certo? O que é que você faz? Você se retrai. Sim. Quando você começa a notar que as pessoas estão se incomodando, isso eu digo assim, existe, eu poderia assim, é uma coisa que a gente pode falar um monte de tempo a respeito. A perda auditiva, vamos colocar assim, a perda auditiva na criança, a perda auditiva que tem tratamentos, que tem resultado muito legal, mas eu diria, vamos até focalizar o idoso. Sei. Certo? Que antigamente a gente, infelizmente, as pessoas com 50 anos já estavam tudo morrendo, né? É verdade. Hoje em dia não, graças a Deus, claro. ninguém está chegando aí nos 80 contando história. Eu tenho uma paciente que eu amo de paixão, que ela tem 87 anos e... Meu pai tem 96. E vai passear, você Minha concorda? tia Ruth tem 101. Então pronto, é essa a realidade Lúcidos. que a gente vive hoje, Claro. entendeu? E esse público, o que é que eles fazem? Eles começam a quê? Começam a se sentir incomodados por estarem incomodando e Claro. se retraem. Então param de falar e se tornam chatos. E na verdade eles não são chatos. Entendeu? Eles param de ouvir o telefone tocar. Nossa, mas ele não ajuda nada em casa, nem para atender o telefone. Entendi. Entendeu? Então aquela pessoa vai se ficando solitária, quando na realidade não é por uma opção. Às vezes até por falta de orientação. Aí é onde entra um examezinho bem simples, que não dói, que não é caro, chamado audiometria. E a imitanciometria ou impedanciometria, como antigamente se falava, que se trata de quê? Você entra numa cabine e não dói, não faz nada. A fonoaudióloga vai perguntar um monte de coisas sem você ouvir a boca e aí você vai mostrar que está respondendo ou não. É porque tem a leitura labial também. Por isso que ela escura a boca, entendeu? Lógico. E aí você coloca um aparelho auditivo. E está resolvido. E está resolvido. Olha, você quer ver uma coisa? Aqui em televisão, nós usamos uma coisa... isso aqui, ó. Certo. Isso aqui é o ponto, o diretor fica falando comigo. E aqui, mais rápido, mais lento aqui, olha, pergunta isso, faz não sei o quê. Agora ele está louco, né? Sem saber o que é que eu digo a ele agora. Aqui está, eu não tenho que falar comigo agora porque eu estou falando com ele. Isso aqui é o Márcio, Márcio Tavolari. Tá certo. Está apresentado. Ele fica falando, ele falou assim. Então, ninguém percebe. Quer dizer, uma pessoa que tem um problema, uma deficiência auditiva, se colocar um negócio desse, ninguém vai saber ou perceber, mas muita gente tem esse preconceito. Mas eu acredito que isso daí tá melhorando. Antigamente, quando se colocava óculos, era feio. O óculos era de cego. Hoje em dia você bota óculos para ficar chique. Né? Pode ficar tranquilo. E o aparelho, graças a Deus, assim, antigamente a gente tinha os aparelhos que era isso aqui. Enorme. Hoje em dia parece mais uma pérolazinha. Inclusive, bota essa pérola, parece um piercing. Entendeu? Então, assim, as coisas estão evoluindo para quê? Para que a pessoa se socialize. Claro. Agora, vamos falar de uma coisa. Você sabe que eu fui um pai meio extremoso e tal. Ney. E eu tive minha menina, ela tinha uma otite que era muito complicada, porque ela tinha aquelas coisas de reincidir. Aí eu fiquei sabendo, pelo pediatra na época, que otite não é uma coisa única, que existem outros tipos. É verdade essa história? Na verdade, assim, a otite é uma doença no ouvido, ponto. Tá. Na orelha. Só que aí, lembra que eu falei? Sim. Da orelha externa, da orelha média e da orelha interna. Tá. Então, dependendo de onde houver a inflamação ou a infecção, o processo inflamatório, você vai caracterizar. Se for na orelha externa, é uma otite externa, que dói. Rony, dói. Mas dói que é um horror. E ela é causada muito pelo quê? Pelo infeliz do haste com algodão. Sabe? Vou limpar a orelha. Sei. A gente costuma dizer assim, que se limpa o ouvido com o cotovelo.
Tá certo? Você está na dúvida se está escutando bem ou não, procure o otorrino, que ele com certeza vai ver, se tiver, ele tira o excesso. Os seus colegas falam muito o seguinte, limpa até onde o seu dedo vai. Não, Daí se for um pra frente dedinho não vai fininho mais. que nem o do Joãozinho e Maria, não rola não. Esse dedo aqui. Esse pega o então dedo, tá. aí o dedo indicador ou o polegar. Até lá você pode ir, depois não. Pronto, é uma boa opção. Então, a orelha externa seria isso daqui. Então, você vai lá com o hastezinho e, para você ter noção, a pele da orelha externa é a pele mais fina do nosso organismo. A mais fina. Ela dá praticamente direto no osso, daqui. Então, ela é muito fácil de machucar. Tá, E a vascularização é pequena, então infecta fácil. claro. Tá certo? Se fosse bem vascularizado, com certeza Tudo cicatrizaria seria rápido, né? melhor. A orelha média, aonde entra o problema da criança é o quê? Nós temos, todo mundo tem, chama tuba auditiva. É um canudo membranoso que liga o ouvido ao nariz. Sabe aquela história que Sei. pingou o remédio no ouvido e sentiu o gosto na boca? Aquilo existe. Desceu a serra, fez assim com o nariz. Exato. Até o que é que acontece? A criança está dormindo, bonitinha, e a mãe, que toda mãe acha que a filha vai morrer de fome um dia, pega a mamadeira, os pais também, né, Rony? Pega a mamadeira cheia de leite e coloca na boca da criança ela dormindo, você concorda? É, claro. Aí a tuba auditiva na criança, ela é mais larga e reta. E aquele leitinho vai direto do nariz para o ouvido. Então nós temos a otite média, Tá. que era o que a sua filha tinha. Mas tudo isso tem, quer dizer, existem várias formas de tratamento, Sim, né? com certeza. Desde a coisa tópica até... A tópica ficaria mais para a orelha externa. Tá. Tá certo? Para o copo. A da orelha média, o mais importante são os cuidados com relação à alimentação. Tá. Então, quando você for dar de mamar à criança, que ela esteja sentada, porque você não come deitado, come? Deus me Por livre. que o baixinho tem que comer, coitado? Senta, menino. Tá certo? Tá? Então, as orientações com relação à alimentação e, se for o caso, observar como é que está a parte respiratória, que aí é onde vem a adenoide, que o pessoal chama de carne esponjosa. Sim. Que normalmente, quando está maior do que deve, isso daí entope essa tuba membranosa que eu falei. Tá. Tá certo? Agora, e a tal da labirintite, hein? Essa A doença do labirintite, graças ao meu bom Deus, não é uma doença tão comum. A labirintite a gente generalizou para uma labirintopatia. É a doença da orelha interna. Tá. Quando você tem uma labirintite, esse paciente é internado e é bem arriscado. A labirintopatia, normalmente ela é causada, uma das coisas que é bem comum, seria por estresse. Que pode ser, que pode ser estresse físico, pode ser por uma má alimentação, pode ser por trabalho demais, pode ser por sono, por mau sono, por privação de sono, pode ser até por exercício demais, excesso de Coca-Cola, excesso de chocolate, excesso de café, açúcar, jejum prolongado e por aí vai. Aquele zumbido de ouvido também é uma coisa que incomoda tanto. Zumbido, Rony, eu acho que Você acha que incomoda grande parte da muita população? gente tem. Muita gente tem, e assim, tem zumbido igual a motor de geladeira, igual a chaleira, igual a sirene, igual a... É um monte de zumbido, certo? E ela, especialmente, até eu dou uma dica para quem tem um pouco. Primeiro, o ideal é investigar, porque esse zumbido pode estar mascarando alguma doença mais séria. Tá. Então, o otorrino vai pedir alguns exames que não vai doer, que não vai fazer nada, e vai poder te orientar se é um zumbido que você pode conviver ou que você tem que intervir antes. Caso faça isso daí, uma coisa simples, o simples fato de você ligar o som na hora de dormir, o fato, porque assim, a grande maioria das pessoas que têm zumbido, elas reclamam do barulho quando estão no silêncio. Porque na realidade você não é por silêncio, é porque você começa a ficar quietinho e você começa a ouvir a pulsação, até o ruído de você mesmo. Então a gente pede o quê? Liga o sonzinho. Tem até quem coloca a televisão fora do ar, para mascarar, que a gente chama. Mas isso só deve ser feito depois de ser avaliado pelo otorrinolaringologista, ter pedido os exames necessários, que pode ser desde uma audiometria a uma ressonância magnética, e dado o diagnóstico que não tem nada que precisa intervir. Querida, muito obrigado por ter vindo. Você é muito competente e muito bonitinha, não precisava nem ser otorrinolaringologista. Eu quero agradecer muito a presença da doutora Flávia Diniz, que é médica especialista da divisão de otorrinolaringologia do Hospital das Clínicas de São Paulo,
Socorro! Ah, olha Só aí, isso, você olha o viu? currículo da bonitinha. Vou, de novo, doutora Flávia Diniz, médica especialista na divisão de otorrinolaringologia do Hospital das Clínicas de São Paulo. Essa é a grande referência hospitalar do nosso país. Eu tenho muita honra, com certeza. Obrigado. Eu tenho muita honra em poder te receber aqui, querida. Muito obrigado, de coração. Estou literalmente à disposição. E pode ter certeza que vai voltar. Viu? Ai, obrigado, meu amor. Olha, presta atenção nessa história que eu vou contar para você agora, porque